Já estamos no alta definição. Eu sou o Alexandre, sou atleta do Sporting Clube Portugal de Natação Adaptada, tenho 22 anos, sou de Santo Tirso, estudo Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico em Lisboa e sou classe S9 na natação adaptada e atualmente campeão nacional aos 400 livres e aos 50 metros livres. A paixão pela natação está inerentemente ligada ao facto de eu ter um problema de saúde. Está comigo desde a nascença, mas começou-se a manifestar a partir dos 4 anos. E então sempre foi aconselhada a natação. Comecei na piscina municipal do sítio onde eu moro, depois evolui para um clube, só que no clube foi-me feito o convite, passado alguns tempos, por volta dos 12 anos, para ir para a competição. Aí aceitei o convite, na natação pura ainda, só que depois, por causa da minha condição de saúde, era difícil eu ir a provas, até porque eu não posso realizar o salto, ou seja, era complicado para mim participar em provas de natação pura na altura. Também o crescimento se calhar não era tanto no que diz respeito ao desporto adaptado. Depois tive uma fase em que me zanguei muito com o desporto de natação por causa desse problema. Deixei de nadar praticamente, ia uma vez por semana, se fosse, porque depois com os estudos dizia, não, eu tenho um teste, tenho de estudar, até que a minha condição de saúde piora, as minhas ancas pioram e a minha salvação é fazer desporto ativamente, principalmente dentro de água, porque dentro de água não tenho limites. Posso fazer o que não posso fazer cá fora e foi por isso que voltei. Ao voltar tive sorte de encontrar pessoas no sítio certo à hora certa que me foram aconselhando, por exemplo, o meu treinador Rui Gama no Sporting, mandei e-mail para lá, aquilo chegou ao meu treinador e fui fazer captações e gostaram muito de mim no Sporting, porque já tinha alguma base de natação, não é? Claro que a técnica não era perfeita. Gostaram muito de mim e fiquei, já lá estou há 3 anos, esta é a minha 3ª época e nota-se uma evolução fantástica e que irá continuar de certeza. Há desafios, neste momento estão inerentemente ligados a mim e há desafios que não estão. Um desafio que não está é, por exemplo, o regulamento do IPC, do International Paralympic Committee, que, por exemplo, no meu caso, eu fiz várias cirurgias, uma delas à coluna, em que eu tenho vários parafusos na coluna e o IPC não os considera. Ou seja, quando há subaquáticos, quando há viragens, isso tem de ser contabilizado e, na verdade, o regulamento pouco conta disso. Ou seja, a minha classificação acaba por ser muito afetada por isso. Ou seja, mas isso é um problema que não está inerentemente ligado a mim, até porque a classificação vai sofrendo alterações e eu sou reclassificado porque o meu problema é degenerativo. No que diz respeito a mim, eu acho que neste momento há uma barreira que é meramente psicológica. Mas é o único senão que falta bater, é aquele clique, falta um bocado aquele clique neste momento. É a única dificuldade que eu sinto. Porque em treino sinto que tenho todo o apoio dos meus treinadores, do staff que me acompanha, dos meus pais, dos pais de outros atletas. Não me tem faltado nada, por isso só tenho a agradecer em trabalho técnico, em apoio e tudo mais. Acordo todos os dias às 6h40 para ir treinar, apanhar comboios em Lisboa ou metros, independentemente das coisas. Aquilo que mais me salva em Lisboa é a minha trotinete elétrica, porque eu estava a fazer muitos quilómetros. Para explicar um bocadinho, as minhas ancas estão muito destruídas. Tenho próteses com 22 anos com o meu problema de saúde, que é um síndrome raro. Tenho de adiar a colocação das próteses, porque muito provavelmente só consigo pôr umas se as conseguir pôr. Ou seja, a medicina ainda não avançou suficientemente para me dar solução após isso. Então eu tenho de adiar ao máximo, e a maneira que eu tenho de adiar ao máximo é criar o mínimo de desgaste que possa atualmente nas ancas. E para isso a trotinete, é uma coisa muito fixe, porque acabo por andar de comboio e tal, mas depois em certos percursos vou sempre de trotinete e acabo por não ter um grande desgaste. Então, 6h40 acordo, preparo-me pequeno almoço, tudo mais, preparo-me para ir para o treino, faço a mochila, arranco, chego ao Sporting sempre por volta das 7h30, vou tomar um cafezito com os meus colegas Tissemias 21 ao café, a seguir seguimos para o treino, começa entre as 8 e 8h30, o treino demora sempre 2 horas, cá por volta das 10h30, mais ou menos, 10, 10h30, dependendo do treino, dependendo da fase de treino. Saio do multidesportivo do Sporting e muito provavelmente vou para o Instituto Superior Técnico, para as minhas aulas na Universidade, que depende muito do dia, não é? Por causa dos diferentes horários, que também tem acontecido uma mais-valia lá, que tem possibilitado eu ter acesso a um horário antecipado, ou seja, eu fazer o meu horário e aceder a ele antecipadamente, o que é muito bom para mim por causa dos treinos, da fisioterapia e tudo mais. Depois das aulas vou para a residência, onde se calhar descanso um bocado e depois estudo um bocado. Às vezes a seguir vou ao ginásio, muito provavelmente 3 vezes por semana, que também é fornecido pelo Sporting, num parceiro. E depois normalmente vou à fisioterapia e termino o meu dia, janto e termino o meu dia a estudar ou whatever. Portanto, é por aí, a minha rotina é essa. Há dias que é muito complicado para mim com dores, estar a andar em Lisboa é um bocado chato, é a parte mais chata que eu tenho de desafio diário, digamos assim, neste momento. Foi na altura que ganhámos em Abrantes o primeiro campeonato nacional por equipas,
desde que a natação adaptada integra a Federação Portuguesa de Natação. Era um objetivo há muito que o Sporting queria e que até ali não tinha alcançado. Alcançámos, foi muito giro lidar com aquilo que construiu em 2021. Eu falo sempre muito deles na minha vida porque eles ensinam-me muito. É muito engraçado ver uma equipa com problemas, a relativizar todos os problemas e a festejar um feito coletivo, ponto. Claro que nem todos ganhamos, por exemplo, nesse ano não fui campeão nacional individual, foi a minha primeira época no Sporting. Obviamente que não ia esperar resultados imediatos, mas foi muito giro porque todos nós pontuámos, todos nós trabalhámos para aquilo e no fim, não havia diferenças. Todos nós estávamos ali a festejar, pronto, foi engraçado. O segundo momento, claro que é mais pessoal, é mais individual, que foi a época Transat, em que fui campeão nacional aos 400 livres e aos 50 livres e o vice-campeão nacional aos 100 livres e aos 200 estilos. Se calhar, eu digo que são os 8 minutos piores da minha vida, mas se calhar acabam por ser os melhores porque é algo que está-lhe explicar que neste momento eu tenho um recorde nacional aos 400 estilos, que é uma prova que não nada muita gente, é muito exigente, são 100 metros a cada estilo, mariposa, os segundos 100 metros são a costas, os terceiros 100 metros são a bruços e os quartos 100 metros são a colo, a livres. E eu fiz o recorde nacional, pronto, é outro momento, acho que é memorável, tudo na mesma época, ou seja, foi uma época, o ano passado foi uma época muito boa, esperemos que este ano seja ainda melhor. Conselhos que daria a alguém que estivesse a começar agora no mundo da natação, principalmente na natação adaptada, no mundo do desporto paralímpico, seriam, em primeiro lugar, para não pôr inicialmente demasiada expectativa, para ir gerindo a expectativa com o tempo, nunca desistir. Eu acho que isso já está um bocado inerente ao desporto adaptado, mais do que o desporto normal, digamos assim. Há uma vontade de não desistir muito grande da nossa parte. E há uma frase que me fica muito na cabeça que é: nos Jogos Olímpicos nascem heróis, nos Jogos Paralímpicos aparecem heróis. E acho que é muito essa a ideia que é, apesar de tudo, apesar de poder não ser o maior atleta do mundo, de não ter os recordes todos do mundo, de não ter todas as medalhas do mundo, o que importa é o esforço que eu faço diário para lá chegar. Ou seja, é preciso muita disciplina. Por muito que eu tenha dores, que foi uma coisa que eu tive de lutar muito que eu tenha as dores em treino, eu tenho de aprender a geri-la, perceber quão grave ela é, ou seja, medi-la, não é? Para perceber se consigo continuar ou não e continuar o trabalho, para não quebrar, porque para terem noção, mais ou menos a natação, um dia de pausa implica 2 dias de trabalho. O que lutamos no dia-a-dia, contra as dores, contra às vezes algum olhar da sociedade, digamos assim, alguma crítica, o que nós lutamos fora do desporto, temos de trazê-lo para o desporto. Só assim é que eu acho que se chega aos níveis competitivos que a pessoa quer. Sejam eles quais forem. Sejam eles fazer mínimos para o nacional, para o campeonato nacional, que é válido. Sejam eles fazer mínimos para um europeu, para um mundial ou para os paralímpicos. Eu acho que não pode haver muito essa distinção de inferiorizar o outro no desporto adaptado. Só ele lá estar. Por exemplo, já ouvi vários comentários em bancada de pessoas a nadar os 100 brutos que estavam a demorar 13 minutos. Ora bem, a pessoa só tinha uma cabeça, não tinha membros. Acho que é um bocado ingrato esse tipo de julgamento, digamos assim. Ainda assim, a esperança na sociedade não se perde totalmente, porque há provas, por exemplo, realço agora a prova na minha ilhada a que fomos na natação pura, em que quando qualquer um de nós, e qualquer um, seja eu, seja os trissomias 21, acabava a prova, independentemente se estávamos ao lado, ao mesmo tempo de um nadador da pura, toda a gente nos ovacionava quase de pé. Então, quando o Vicente bateu o recorde do mundo lá, foi impressionante. É impressionante, foi perceber que as pessoas, afinal gostam do desporto paralímpico e gostam de ver o esforço que as pessoas fazem. E é isso que eu acho que é a mensagem a transmitir, é o esforço e a dedicação. São as duas mensagens-chave para ninguém desistir e chegar aos níveis que quer. E é isso que eu tento fazer, é treino todos os dias para chegar lá. Com exceção de domingo, que é dia de descanso. Em termos, digamos, profissionais, vejo-me acabar o curso, brevemente. Gostava muito de trabalhar, por exemplo, no Airbus, a projetar aviões, ter projetos desse género, que é a área que eu escolhi no mestrado, é parte de aeronaves. Acima de tudo, e isso é aliando um bocadinho o desporto a isto, mas estando no desporto ou não quero perder nunca o contacto com os amigos que eu criei no desporto. Portanto, todos os meus colegas de equipa, digamos assim, não quero perder todo o contacto, tenho muito a aprender com eles, aprendi muito com eles. E acrescentam muito à minha vida. Sempre disse isto aos meus pais e agora mais recentemente ao meu treinador. Há só um objetivo. O primeiro é ir a uma prova internacional, seja ela qual for, europeu, mundial ou paralímpicos. E depois logo se vê consoante a parte profissional,
que vai ter um peso aí grande, mas tenho o sonho de representar o meu país e é esse o meu principal objetivo agora com o desporto, com a natação, é representar o meu país numa prova internacional e estou a trabalhar para isso todos os dias.